A biotecnologia e as tecnologias da saúde são duas áreas bastante amplas e distintas, mas que estão relacionadas à vida. Seu uso como ferramenta ou uso de ferramentas para melhorá-la. Nesse vídeo, vamos descobrir como essas tecnologias mudaram o nosso passado e estão moldando o presente e o futuro dos negócios e da sociedade. O que é biotecnologia e o que são tecnologias da saúde? Biotecnologia é a aplicação de organismos vivos, partes deles ou processos biológicos para criar produtos ou soluções inovadoras. Tecnologias da saúde, por sua vez, combinam avanços tecnológicos diversos para melhorar diagnósticos, tratamentos e cuidados médicos. Como funcionam? Essas tecnologias operam de maneiras distintas, como, por exemplo, a transgenia é uma biotecnologia que altera o DNA de uma espécie, introduzindo genes de outra espécie em seu genoma, para atribuir uma nova característica a ela. Preste bastante atenção. Todo organismo que tem, de maneira artificial, o seu material genético modificado é chamado de organismo geneticamente modificado, um OGM. Isso inclui seres que por algum motivo foram deles retirados parte do DNA, ou às vezes organismos no qual a gente inclui algum pedaço de DNA. Quando a gente pega, por exemplo, uma planta, e coloca um DNA que não é dela, por exemplo, um DNA bacteriano, a gente está criando um transgênico. É muito usada na agricultura para criar plantas resistentes a pragas. Exames de imagem utilizam tecnologias como raio-x e ressonância magnética para visualizar o interior do corpo e facilitar diagnósticos médicos. E até mesmo meios de comunicação aplicados à saúde se encaixam na categoria de tecnologias da saúde. Dos telégrafos até a telemedicina, essas tecnologias melhoram a transmissão de dados e facilitam consultas médicas. Estágio atual do ciclo de vida. Essas tecnologias se encontram em estágios bem diferentes de desenvolvimento. A penicilina, por exemplo, é uma descoberta de 1928 que introduziu toda a categoria de tratamentos que nós conhecemos por antibióticos. Essa descoberta lançou um paradigma tecnológico de antibióticos baseados no fungo penicilin, muito explorado por anos e mudando de forma significativa a maneira como as infecções bacterianas são tratadas na medicina, sendo ainda fundamental na medicina moderna. Já tecnologias como o CRISPR são mais recentes. Ele promete avanços significativos na edição genética e está rapidamente se expandindo, mas ainda se encontra no início do seu ciclo de vida. Estágio de difusão e barreiras. Assim como o estágio atual do ciclo de vida, a difusão dessas tecnologias também varia bastante. Por exemplo, mais de 200 anos depois da criação da primeira vacina, elas hoje são amplamente adotadas, mas ainda enfrentam resistência em alguns segmentos da população, por conta da desinformação ou desconfiança, muitas vezes resultando em surtos de doenças previamente controladas. No entanto, o avanço da biotecnologia e da imunologia tem permitido o desenvolvimento de novas vacinas, que prometem ser mais seguras e eficazes, como as vacinas de RNA mensageiro, que se mostraram cruciais no combate à pandemia de Covid-19. A fermentação, por outro lado, está tão integrada no nosso cotidiano que muitas vezes nós nem pensamos nela como uma biotecnologia. Ela se encontra presente na produção de alimentos e bebidas, como pães, queijos, vinhos e cervejas, e até na produção de medicamentos e outros produtos. Já os transplantes de órgãos se tornaram mais comuns nas últimas décadas, permitindo salvar milhares de vidas anualmente. Porém, a disponibilidade escassa de órgãos doados, combinada com desafios técnicos como a rejeição do órgão transplantado e os dilemas éticos como a comercialização de órgãos e a priorização de pacientes nas listas de espera, ainda limitam a sua aplicação universal. Cenários de difusão e fatores. A aceitação e o avanço dessas tecnologias são influenciados por diversos fatores. A busca por saúde e bem-estar e muitas vezes a urgência pela cura impulsionam a aceitação dessas tecnologias por representarem a solução de uma necessidade tão básica como a saúde humana. Questões culturais e éticas, no entanto, podem representar barreiras ainda maiores do que essa necessidade. Dilemas éticos da medicina podem retardar essa difusão, assim como crenças, religiosas ou mesmo baseadas em desinformação, que podem criar barreiras para a aceitação de setores da sociedade, como religiões que não aceitam transfusão de sangue ou o próprio movimento de vacina. É trabalhando na amenização da complexidade, por meio de envolvimento dos profissionais da saúde na disseminação das informações confiáveis e na segurança por meio da evolução dessas tecnologias que se torna possível a superação dessas barreiras.
Principais usos comerciais e aplicações. Essas tecnologias têm amplos usos comerciais. Na agricultura, os transgênicos ajudam na melhoria da produtividade. Na indústria farmacêutica, é possível ver o desenvolvimento e aprimoramento constante de novos medicamentos e tratamentos. A criação de produtos naturais e hipoalérgicos marca a presença na indústria cosmética. Além disso, todas as aplicações médicas já mencionadas tornam nossa qualidade de vida e longevidade cada vez melhores. Impactos no cenário de negócios. Os impactos dessas tecnologias são significativos. A curto prazo, pode ocorrer o aumento na oferta de alimentos e redução de resíduos gerados, com a difusão das embalagens biodegradáveis. A médio prazo, avanços na saúde e novos tratamentos emergem e se difundem, podendo alcançar mais pessoas e movimentar a indústria farmacêutica. A longo prazo, há potencial para a erradicação de doenças genéticas, mas podem surgir novos desafios éticos que nem imaginamos. Com que vamos lidar se for possível o transplante de cérebro? É inegável que a biotecnologia e as tecnologias da saúde tenham o poder de realizar verdadeiros milagres que beneficiam a sociedade de formas inovadoras. Um exemplo famoso disso é a erradicação da varíola, uma doença devastadora que tirou milhões de vidas ao longo de séculos. Graças à primeira vacina desenvolvida pelo médico inglês Edward Jenner em 1796 e a uma campanha global liderada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a varíola foi erradicada em 1980. Esse feito histórico é um exemplo claro de como a biotecnologia pode salvar vidas em uma escala global. Mas é ético? Temos o direito de fazer certos milagres? À medida que avançamos nas fronteiras da biotecnologia e das tecnologias da saúde, enfrentamos dilemas éticos profundos. As ferramentas que temos em mãos hoje, como o CRISPR e a clonagem, levantam questões que desafiam nossos valores e crenças fundamentais. Manipulação genética, o caso do CRISPR. A tecnologia CRISPR, em inglês Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, foi descoberta em 1987 por cientistas que inicialmente não compreendiam seu potencial. Somente em 2012, outras duas cientistas desenvolveram o CRISPR como uma ferramenta de edição genética revolucionária, permitindo cortes precisos no DNA. Essa descoberta abriu portas para uma nova era na biotecnologia. O CRISPR permite a edição genética precisa, oferecendo a possibilidade de corrigir mutações que causam doenças. Um exemplo de seu uso benéfico é o tratamento de Victoria Gray, uma das primeiras pacientes com anemia falciforme a ser tratada com CRISPR. Essa tecnologia ativou a produção de hemoglobina fetal em seu corpo, melhorando significativamente sua qualidade de vida. Sickle cell disease is an inherited blood disorder that causes the red blood cells to be misshapen, which causes them to get stuck in the blood vessels and cause blockages, which also causes pain and lack of oxygen. I would have pain in my arms, in my legs, my back, all over my body. The pain felt like lightning strikes, and sometimes it felt like I was being hit by a truck. And the only treatments was just more pain medicines, IV fluids, and blood transfusions in hopes that I would just overcome it after time. I really wanted to become a nurse, and I couldn't, so because I had to miss so many days out of college, I just stopped dreaming of becoming a nurse. By the time I was 30, I would be in the hospital at least once a month, and those hospital stays were very long, 2 weeks, a month at a time, and it seemed like once I would get out, I was only returning back to the hospital again. It really affected my children. Like, my daughter would call me and say, "Mom, I was crying last night." And I said, "Why were you crying?" She said, "Because they took you away in the ambulance and I was scared." I have 2 sons, and their behavior started to change at school, where they would act out and get in a lot of trouble, and the grades changed. So my oldest son's teacher, she called me in for a meeting, and she said, "Victoria, I'm going to be honest with you. Jamarius is acting out because he thinks you're going to die." And that was heartbreaking, that my kids had the fear of losing me. And what was worse, like, I felt that I was going to die too, and I didn't want to be without them, so I was willing to do anything. Gene editing has really changed my life. I no longer have hospital stays, I no longer have ER visits, I no longer get blood transfusions, and I no longer have pain. I look forward to my future.
I work full-time. I get to participate in my children's activities. They get to live normal lives as teenagers with normal worries as far as what outfit are they gonna wear. No entanto, o uso do CRISPR não está isento de controvérsias, muito pelo contrário. Em 2018, o mundo foi abalado pelo escândalo dos Gene-Edited Babies, na China, onde embriões humanos foram geneticamente modificados para serem resistentes ao HIV. Isso gerou um intenso debate ético, levantando questões sobre a interferência na evolução humana e o perigo de criar uma nova forma de eugenia. Afinal, quem decide qual é o padrão ideal do ser humano? A manipulação genética em humanos abre um precedente perigoso que pode levar a uma sociedade dividida entre aqueles que têm acesso a essas tecnologias e aqueles que não têm. Clonagem, benefícios e perigos. A clonagem, por sua vez, oferece a possibilidade de replicar organismos inteiros. Embora tenha o potencial de preservar espécies em extinção ou criar órgãos para transplantes, também levanta preocupações sobre a diversidade genética e o bem-estar animal. A clonagem humana, por exemplo, já foi tema de ficção científica e discussões éticas intensas. A ideia de criar cópias exatas de seres humanos suscita temores sobre a perda de identidade e individualidade, além de questões hipotéticas sobre os direitos desses clones. Transplantes e xenotransplantes, o caso de Lisa Pisano. Na área dos transplantes, os desafios éticos se manifestam principalmente na justiça e acessibilidade dos procedimentos. Recentemente, Lisa Pisano se tornou a segunda pessoa viva a receber um transplante de rim de porco geneticamente modificado. Embora o procedimento tenha sido inicialmente bem-sucedido, ainda existem obstáculos significativos, como o risco de rejeição e questões éticas envolvidas no uso de animais para fornecer órgãos. A modificação genética dos porcos para que seus órgãos sejam compatíveis com os seres humanos é um avanço tecnológico notável, mas também levanta debates sobre o sofrimento animal, a regulamentação e o consentimento necessários para esses procedimentos. Pig donor kidneys must be tissue matched to human recipients, just like human kidneys. The UAB team designed and performed the world's first test to ensure tissue compatibility from a pig to a human. In separate tests, the researchers also confirmed there were no viruses transmitted. Both are critical to the wider implementation of pig-to-human kidney transplantation. After the pig's kidneys were removed, they were transported to UAB Hospital, just like a human donor organ. Meanwhile, surgeons removed the recipient's kidneys. Then they attached the pig kidneys to the recipient's arteries and veins, as well as to the bladder. Within 23 minutes, the kidneys had produced urine. The kidneys remained viable and made urine for more than 3 days. And genetically modified pig cells were not detected in the recipient's blood. Conclusão: equilíbrio delicado. Há muito tempo, a biotecnologia e as tecnologias da saúde já moldam nosso futuro de formas impressionantes. Compreender sua evolução e impactos é fundamental para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios de tecnologias que envolvem algo tão essencial para nós quanto a nossa saúde. Por trás de todos esses avanços, a motivação principal é melhorar a qualidade de vida das pessoas. No entanto, devemos reconhecer que ferramentas tão poderosas como o CRISPR e a clonagem também podem ser utilizadas para fins não benéficos por pessoas mal intencionadas. Essas tecnologias, que têm o poder de manipular a vida humana, exigem uma responsabilidade imensa, e é imperativo que haja uma estrutura ética e legal sólida para garantir que esses milagres sejam realizados de forma segura e moralmente aceitável.